Introdução. Nesta obra, você conhecerá diversas pessoas cujas experiências com a alimentação influenciam a relação complexa e multifacetada que todos nós temos com a comida. Em Por que você come o que come, explicarei como o paladar e nossas emoções estão interligados. Como a depressão pode fazer com que as uvas tenham um gosto mais azedo e como o amargor pode alterar nossa perspectiva moral. Também discutirei como o que comemos pode mudar nosso comportamento, como a maneira surpreendente pela qual fazer compras de alimentos éticos, como comprar orgânicos, pode alterar a forma como lidamos com outras pessoas, bem como a maneira como nosso comportamento pode mudar o que comemos. Como por exemplo, por que levar uma sacola reutilizável ao supermercado faz com que mais salgadinhos e biscoitos acabem no carrinho. Vamos desvendar os processos que nos levam a ser seduzidos por guloseimas irresistíveis e descobrir como o número de pessoas na festa do Super Bowl influencia a quantidade de asas de frango que comemos. E como a vitória ou derrota do nosso time altera nosso comportamento alimentar no dia seguinte. Contarei o segredo para resistir à tentação de repetir o prato 3 vezes, e talvez até 2, no buffet livre. Você também aprenderá diversas técnicas úteis para controlar os desejos e melhorar sua experiência com a comida. Como por que prestar atenção ao que você come torna a comida mais saborosa. Como os aromas podem diminuir a vontade de comer. O tipo ideal de prato para usar se você está tentando controlar a ingestão de alimentos. E por que a primeira mordida de uma torta de mirtilo é sempre melhor que a última. Explicarei como as empresas de marketing estão usando essa ciência para tirar proveito da ligação entre nossos sentidos e nossos desejos. E como divulgar a realidade de quanto exercício precisamos fazer para compensar as calorias dos alimentos que ingerimos pode levar a compras mais conscientes de alimentos e bebidas. Exploraremos como a hora do dia, nossa idade, nossos níveis hormonais, nosso humor, a atividade física, nossa personalidade, nossas crenças e o consumo de drogas e álcool podem influenciar nossa percepção da comida. O que e quanto desejamos e comemos. E até mesmo se ganharemos peso por isso. Questionaremos algumas das manchetes mais recentes sobre dieta e saúde humana, incluindo: o sal faz mal? Além de questionar se o que comemos pode alterar nossa suscetibilidade a doenças, este livro aborda como cada um de nós, de hedonistas onívoros a veganos estritos, traz diferentes talentos e fraquezas para a mesa. E como a cultura e nosso ambiente obesogênico do século XXI apresentam desafios nunca antes enfrentados pela humanidade. Por que você come o que come levará você a uma jornada de descoberta sensorial, científica e pessoal, que o imergirá em como a psicologia, a neurologia e a fisiologia moldam e influenciam nossa relação pessoal com a comida, bem como a forma como a comida altera nossos relacionamentos conosco mesmos, com a sociedade e uns com os outros. Munido desse conhecimento, você terá uma melhor compreensão de como e por que nossos sentidos, mente e ambiente estão entrelaçados em nossa experiência alimentar. Com uma compreensão mais completa de sua própria gastronomia. Com motivações positivas, você desfrutará de uma relação mais feliz, saudável e satisfatória com a comida. Então, vamos começar do começo. As primeiras formas de vida neste planeta tinham o que poderíamos chamar de paladar, a capacidade de reconhecer substâncias químicas no ambiente para saber se um pequeno alimento seria nutritivo, e evitar outros que pudessem querer devorá-lo. O paladar e o olfato, os sentidos químicos, foram os primeiros sentidos a evoluir. E o paladar está em toda parte. As mariposas têm receptores gustativos nas asas. As moscas têm receptores gustativos nos joelhos. As tarântulas sentem o gosto com os pés. Os polvos sentem o gosto com o corpo todo, até mesmo com as pálpebras. Nós, humanos, também temos receptores gustativos por todo o corpo. Temos receptores gustativos no pâncreas, no fígado e, se você for homem, nos testículos. Temos receptores gustativos nos pulmões
que quando inalamos algo nocivo, enviam um sinal ao cérebro para nos fazer tossir, expelindo assim o que não deveria estar ali. Temos receptores gustativos no nariz, que ajudam a combater infecções, e receptores gustativos no intestino, que influenciam nossa percepção dos alimentos. Os receptores gustativos no intestino também informam ao cérebro se devemos continuar comendo uma taça de sorvete ou um cheeseburger, e quando parar. Acredita-se que distúrbios nas vias de sinalização desses receptores gustativos desempenham um papel no desenvolvimento de diversas doenças induzidas pela dieta, desde a síndrome do intestino irritável até o diabetes. Mas apenas os receptores gustativos localizados dentro das 5.000 a 10.000 papilas gustativas na língua, e o que pode ser surpreendente, nas papilas gustativas localizadas no céu da boca e na garganta, estão conectados ao córtex gustativo no cérebro, para nos dar a percepção do que chamamos de paladar. Não conseguimos determinar o quão azeda uma maçã está apenas com o fígado. Existem muitos mistérios e equívocos sobre o paladar. Para começar, nem todos os animais experimentam as mesmas sensações gustativas que nós. Os gatos, desde o gato doméstico Fluffy até o leão Cecil, não conseguem sentir o sabor doce. Baleias e golfinhos só sentem o sabor salgado. Além disso, a noção de que percebemos o salgado, o azedo, o doce e o amargo em diferentes partes da língua é errada. Eis a história de como nasceu o falso mapa da língua. Em 1942, Edwin Boring, um professor de psicologia da Universidade de Harvard, leu uma descrição confusa das sensibilidades gustativas que havia sido publicada por um estudante de pós-graduação alemão em 1901. E em algum ponto, entre o relato impreciso do estudante e a tradução de Boring, os fatos se perderam. Boring inferiu incorretamente que áreas específicas da língua eram responsáveis por detectar sabores específicos. A parte posterior da língua para o amargo, a ponta para o doce, as laterais da língua para o azedo e o salgado. E assim surgiu o infame mapa da língua. Em 1974, Virginia Collins, pesquisadora da Universidade de Pittsburgh, reexaminou os dados originais alemães e descobriu que, embora existam pequenas diferenças na sensibilidade gustativa em toda a língua, essas diferenças são insignificantes e todos os sabores podem ser detectados em qualquer lugar da língua, exceto, como se constatou, ao longo da linha central, que é insensível ao paladar. Se você mergulhar o dedo em água salgada e colocá-lo na linha central, não sentirá gosto de nada, mas mova o dedo para a direita ou para a esquerda e sentirá. Nos últimos 40 anos, a verdade sobre o paladar e a língua tem sido amplamente conhecida, mas a ficção do mapa da língua ainda aparece rotineiramente em livros didáticos e descrições online da anatomia do paladar. Embora o mapa da língua esteja errado, o córtex gustativo no cérebro parece estar organizado de forma semelhante a um mapa, com diferentes grupos de neurônios especializados em responder aos diferentes sabores básicos em regiões distintas. Uma região para o azedo, uma para o amargo, uma para o doce e uma para o salgado. Na verdade, as pesquisas mais recentes sugerem que talvez nem precisemos de língua para perceber sabores. Charles Zucker, um neurocientista da Universidade de Columbia, cujo laboratório transformou nossa compreensão do paladar, descobriu que estimular eletricamente os neurônios responsáveis pelo sabor amargo no cérebro de camundongos fazia com que suas bocas se contraíssem e seus corpos tremessem, como se estivessem sentindo um gosto amargo. Mas quando recebiam um líquido amargo de verdade, e a região do cérebro responsável pelo sabor doce era estimulada, eles se comportavam como se gostassem do sabor amargo. Sua boca detecta os neurotransmissores responsáveis pelo sal, azedo, doce e amargo, mas é o seu cérebro que lhe diz a diferença entre anchovas e purê de maçã, e sinaliza que o açúcar é prazeroso e o amargo é desagradável. A implicação tentadora
é que nossos problemas em resistir a alimentos e bebidas doces poderiam ser resolvidos ativando neurônios específicos quando queremos transformar um bolo de chocolate em uma guloseima irresistível. Isso não é mera ficção científica. As empresas farmacêuticas estão trabalhando arduamente para desenvolver medicamentos que tirem o prazer da gelatina e façam a couve ter gosto de doce, em um esforço para incentivar hábitos alimentares mais saudáveis. Há muita controvérsia sobre o que é um sabor e os parâmetros que o definem. Os critérios que definem o sabor básico ainda não são totalmente consensuais. Atualmente, os critérios mais aceitos para um sabor básico são: 1. O sabor é provocado por um conjunto específico de substâncias químicas quando dissolvidas na saliva. 2. O sabor é distinto e único. 3. A percepção do sabor é espelhada por uma reação bioquímica subjacente específica. E 4. O sabor produz uma resposta relativamente inata de gostar ou não gostar, como um sinal da presença de nutrientes ou toxinas específicas que precisamos reconhecer. Até hoje, apenas o salgado, o azedo, o doce e o amargo atendem a todos esses critérios. Os 4 sabores básicos, doce, azedo, salgado e amargo, proporcionam sensações extraordinárias e únicas, incentivando-nos a comer mais ou a cuspir a substância que as causou. Mas essas sensações únicas fazem muito mais do que guiar nossas respostas a potenciais alimentos. Elas revelam nossas experiências passadas e genética oculta, alteram nosso humor e comportamento, estão envolvidas em nossa percepção da dor e em nossos julgamentos morais, e afetam nossa propensão a adoecer. Em outras palavras, os sabores básicos estão envolvidos em múltiplas facetas da nossa vida. Doce. Um recém-nascido instintivamente balbucia quando o açúcar é colocado em sua língua. Mesmo bebês que nascem sem grandes partes do cérebro exibem o sorriso reflexo de prazer ao sentirem um sabor doce. O sabor doce ativa as mesmas vias de recompensa no cérebro que drogas viciantes e álcool, e desencadeia a liberação de dopamina. No mundo pré-processado, o sabor doce vinha exclusivamente de carboidratos, que sempre significavam calorias, uma necessidade para a sobrevivência, já que, durante a maior parte da história da humanidade, a próxima refeição era uma preocupação constante. A capacidade de sentir o sabor doce nos salvou da fome, e a descoberta do fogo e do cozimento, que tornou carboidratos como tubérculos e plantas ricas em amido, deliciosos e nutritivos, é considerada como tendo levado à evolução da criação mais complexa da Terra: o cérebro humano. Em 2015, Karen Hardy, do Instituto Catalão de Pesquisa e Estudos Avançados em Barcelona, juntamente com colegas do Reino Unido e da Austrália, analisou evidências arqueológicas, antropológicas, genéticas, fisiológicas e anatômicas, e concluiu que o consumo de carboidratos, particularmente na forma de amidos, foi crucial para a expansão acelerada do cérebro humano ao longo do último 1.000.000 de anos, e que nossos ancestrais das cavernas adoravam tubérculos e grãos. Afinal, a verdadeira dieta paleolítica é rica em carboidratos. Além disso, embora o açúcar seja atualmente considerado um componente-chave no eixo nutricional do mal, durante os séculos XVI e XVII, quando era um luxo raro na Europa, misturas de açúcar eram prescritas como tratamentos medicinais para diversas condições, desde infecções oculares até diarreia. Essas curas com açúcar podem ser questionáveis do ponto de vista médico, mas nossos corpos precisam de açúcar. Na verdade, ele fornece a energia para o nosso órgão mais essencial. O combustível do cérebro humano é a doçura pura, ou seja, a glicose, e 20 a 25% de todas as calorias que consumimos, e 60% da nossa glicose sanguínea, são destinados a manter o cérebro funcionando. Sem açúcar, seríamos como um robô com defeito. Hoje, podemos produzir o sabor doce a partir de diversos compostos não calóricos,
incluindo sucralose, aspartame e acesulfame K. O mais recente concorrente é a alulose, que tem sabor e comportamento quase idênticos aos do açúcar, e ao contrário de outros adoçantes artificiais, pode ser usada na fabricação de produtos doces, incluindo sorvetes. O sabor doce também pode interagir com drogas viciantes, intensificando nossa dependência delas. Muitas marcas de nicotina líquida usadas para vaporização, inalação de vapor de água com nicotina por meio de cigarros eletrônicos, adicionam o adoçante artificial sucralose, Splenda, e muitos adolescentes o adicionam aos seus próprios líquidos para vaporização. As pesquisas mais recentes indicam que o sabor agradável do doce, combinado com a euforia da nicotina, torna os cigarros eletrônicos especialmente viciantes. Doce no corpo. Algumas substâncias químicas tornam o doce extraordinário. A miraculina, um extrato das bagas da fruta apropriadamente chamada de fruta milagrosa, nativa da África Ocidental, pode transformar sabores azedos em uma doçura celestial. As próprias bagas são apenas levemente doces, mas quando a miraculina é adicionada a alimentos azedos, ela bloqueia os receptores do sabor azedo e ativa os receptores do sabor doce, de modo que o creme azedo de repente tem gosto de glacê. E quanto mais azedo o alimento, mais doce ele se torna. Suco de limão puro tem gosto de limonada. Vinagre de vinho tinto se transforma em vinho do Porto. No entanto, não é preciso procurar por frutas exóticas. Comer alcachofras também pode fazer com que outros alimentos tenham um sabor mais doce. As alcachofras contêm um ácido chamado cinarina, que faz com que tudo que entra em contato com sua língua tenha um sabor um pouco mais doce do que teria normalmente. Nesse caso, seu cérebro, mais do que suas papilas gustativas, é o responsável por fazer a mágica. A cinarina, na verdade, inibe as papilas gustativas responsáveis pela sensação de doce. Mas quando você dá a próxima mordida na comida, ou o próximo gole de vinho, a cinarina é eliminada, e seu cérebro interpreta esse contraste entre o antes e o depois como uma onda de sabor doce. A acidez é um fator importante. Os apreciadores de vinho lamentam que isso dificulte a harmonização do vinho com pratos de alcachofra. Mas pelo menos, misturar alcachofras com folhas amargas pode tornar saladas saudáveis mais palatáveis. Enquanto algumas substâncias químicas intensificam a doçura, outras a atenuam. Já reparou que depois de escovar os dentes, o suco de laranja matinal fica com um gosto amargo? Isso acontece porque existem compostos na pasta de dente que bloqueiam os receptores de sabor doce na língua, fazendo com que você só sinta o gosto amargo da laranja. Felizmente, esse efeito é temporário e pode ser eliminado comendo algo que raspe a língua ou remova a pasta de dente, como uma torrada ou um café. Outras substâncias químicas bloqueiam os receptores de sabor doce em outras partes do corpo. Os receptores de sabor doce estão presentes nos testículos e nos espermatozoides. Em um experimento recente conduzido por Bedrich Mosinger e seus colegas do Monell Chemical Senses Center, um instituto de pesquisa na Filadélfia, dedicado ao estudo do olfato e do paladar, camundongos tornaram-se estéreis quando seu receptor T1R3, o receptor responsável pela detecção dos sabores doce, umami e cálcio, que abordaremos no próximo capítulo, foi bloqueado. Alguns herbicidas e medicamentos chamados fibratos, usados para tratar o colesterol alto, por exemplo, Modalin, também podem bloquear esse receptor do sabor doce. E sugere-se que sua onipresença possa ser um fator que contribui para o aumento das taxas de infertilidade masculina em todo o mundo. Portanto, se você está tentando ser pai, verifique sua lista de medicamentos e pare de usar herbicidas. Felizmente, como os espermatozoides são continuamente renovados, a fertilidade pode ser recuperada em poucos dias se os homens evitarem esses produtos químicos. Dito isso, esta pode finalmente ser a descoberta que abrirá caminho para a criação de uma pílula anticoncepcional masculina eficaz.
Abaixo do pescoço, os receptores do sabor doce também desempenham um papel no sistema digestivo. Aqui, eles ajudam a regular a absorção de açúcar dos intestinos para a corrente sanguínea e a ativar e desativar a insulina. É por isso que comer doces tem um impacto direto no nosso metabolismo. Os receptores gustativos no nosso trato intestinal respondem ao doce que ingerimos, ativando a liberação de insulina. Quando esse equilíbrio se desfaz, leva ao excesso de insulina e à resistência à insulina. A resistência à insulina é o primeiro passo para o desenvolvimento da síndrome metabólica, uma combinação de condições que inclui diabetes tipo 2, colesterol alto e pressão alta, todas decorrentes da capacidade inadequada de armazenar gordura. Quando as células de gordura atingem seu limite, o excesso de gordura é armazenado em outros locais, como no fígado. Com a resistência à insulina, o corpo é incapaz de absorver o excesso de glicose. O corpo libera insulina em resposta à alimentação, como deveria, mas não realiza sua função de ajudar a armazenar a glicose proveniente da quebra de carboidratos. E os níveis de glicose e insulina na corrente sanguínea permanecem cronicamente elevados. 1 em cada 3 americanos e 25% dos adultos em todo o mundo sofrem de distúrbios relacionados à resistência à insulina, o que dobra o risco de ataque cardíaco e acidente vascular cerebral. De fato, globalmente, mais pessoas morrem hoje de doenças relacionadas à obesidade do que de inanição. Curiosamente, porém, cerca de 10 a 20% das pessoas obesas nunca desenvolvem síndrome metabólica. Parece que isso ocorre porque suas células adiposas têm a capacidade de se expandir continuamente para acomodar o excesso de calorias. Por outro lado, uma pequena minoria de pessoas muito magras não possui a capacidade de armazenar gordura, e apesar do baixo peso corporal, paradoxalmente, desenvolve síndrome metabólica. Isso significa que ter excesso de gordura, por si só, não representa um risco à saúde. O risco está na forma como o corpo armazena a gordura. Normalmente, são necessários anos de alimentação inadequada e falta de exercícios para desenvolver resistência à insulina. Mas ela também pode ocorrer em apenas 2 dias. Em um experimento recente de alimentação extrema, 6 homens saudáveis e não obesos consumiram 6.000 calorias por dia, 2,5 vezes a ingestão normal, consistindo em uma dieta típica de fast food, com batatas fritas, hambúrgueres e pizza, e não puderam realizar nenhuma atividade física. Tudo o que fizeram foi ficar deitados na cama assistindo à televisão. Todos eles desenvolveram resistência à insulina em 48 horas. Após uma semana de repouso absoluto e dieta à base de burritos, os homens ganharam em média quase 4 quilos. Apesar dessa descoberta drástica, algumas pesquisas sobre planos alimentares mais prolongados, do tipo super tamanho, constataram que, embora o peso inevitavelmente aumente, os fatores metabólicos podem se reestabilizar com o tempo. Ou seja, a longo prazo, hábitos não saudáveis não são necessariamente uma sentença de morte metabólica. Nossos corpos são muito resilientes e se recalibram constantemente para se adaptar às mudanças em nosso ambiente. Aliás, é assim que se desenvolve a tolerância a drogas. O viciado em analgésicos inicialmente experimenta uma euforia com a oxicodona, mas, à medida que o corpo se ajusta aos novos níveis de opiáceos circulantes, o prazer desaparece. Além disso, como em tudo relacionado à alimentação, nosso metabolismo individual, genética e principalmente o que comemos e nosso nível de atividade contribuem para o resultado. Questões de saúde. Muitas pessoas concordariam que tudo em excesso faz mal. Mas nem todo mundo gosta igualmente de doce. Curiosamente, o quanto você gosta de doce não está relacionado à intensidade do sabor doce que você percebe. Você e seu amigo
concordam que o vinho Pinot Grigio que ambos estão bebendo é inesperadamente doce. Mas um de vocês gosta assim, e o outro não. O motivo pelo qual as pessoas diferem em suas preferências por doces não é totalmente claro. Mas descobriu-se que uma maior predileção por doces e o maior consumo de alimentos doces compartilham uma base genética comum e parecem ser herdados. Também se descobriu que os fatores genéticos que influenciam o quanto gostamos do sabor do açúcar natural e dos adoçantes artificiais são os mesmos. Em um estudo recente de grande escala com gêmeos que vivem na Austrália, gêmeos idênticos eram muito mais propensos a ter a mesma percepção de doçura, tanto para açúcar natural, como a frutose, quanto para adoçantes artificiais, como o aspartame, do que gêmeos não idênticos e compatriotas não relacionados. Isso significa que tanto os adoçantes naturais quanto os artificiais são processados pelos receptores gustativos da mesma maneira. E que é o sabor doce que desencadeia a resposta, e não as substâncias químicas que provocam a sensação. Se soubéssemos nosso tipo genético de sensibilidade ao doce, seria mais fácil escolher alimentos que melhor atendessem às nossas preferências. Da mesma forma, os fabricantes de alimentos poderiam variar a quantidade de açúcares e adoçantes adicionados aos produtos para se adequar à nossa genética gustativa. Um refrigerante mais doce para você, mas menos doce para mim. Pelo menos para alguns de nós, isso poderia levar a um consumo mais saudável. As crianças adoram doces, mas algumas são muito mais sensíveis ao sabor do açúcar do que outras. Em um estudo, 216 meninos e meninas, entre 7 e 14 anos, foram testados quanto à sua sensibilidade ao sabor doce. E descobriu-se que as crianças mais sensíveis ao doce eram 20 vezes mais sensíveis ao sabor do açúcar do que as crianças menos sensíveis. Em adultos, a sensibilidade ao sabor doce é determinada principalmente por 2 genes receptores do sabor doce. No entanto, este estudo mostrou que, entre as crianças, esses genes relacionados ao sabor doce não estavam envolvidos. Em vez disso, um gene receptor primário do sabor amargo era o determinante. Quanto mais sensíveis elas eram ao amargo, mais sensíveis eram ao doce. Em adultos, quanto menos sensíveis ao doce, mais açúcar tendem a consumir. E isso também está correlacionado com o peso. A surpresa foi que, entre as crianças, quanto mais sensíveis ao açúcar, mais açúcar consumiam e mais gordura corporal tinham. Um estudo anterior dos mesmos pesquisadores também descobriu que as preferências pelos sabores doce e salgado são elevadas e relacionadas entre si durante a infância. Ou seja, quanto mais uma criança gosta do sabor doce, mais gosta do salgado. Mas não se preocupe se você é pai ou mãe e seu filho não consegue ficar longe da tigela de doces. Evidências recentes descobriram que comer muitos doces na infância não nos predestina a uma vida inteira a desejá-los, como se acreditava antigamente. Entre os adultos, tende a haver uma dicotomia entre pessoas com preferência por doces e pessoas com preferência por salgados. Adultos que gostam muito de sal geralmente não são os mesmos que apreciam o doce. Atualmente, é uma curiosidade científica o motivo pelo qual adultos e crianças não compartilham essas preferências gustativas. O tempo e mais pesquisas poderão esclarecer isso. Doce dor. Você já se perguntou por que os placebos são chamados de pílulas de açúcar? Além do fato de terem sido originalmente feitos encapsulando açúcar, é porque o sabor doce não apenas nos faz sorrir, ele pode atenuar a dor. O uso do açúcar como forma de reduzir o desconforto tem uma longa tradição nos cuidados infantis. E é hoje endossado em diversas práticas pediátricas, desde vacinas até circuncisões. Recém-nascidos do sexo masculino, que recebem uma chupeta adoçada, choram e fazem menos caretas durante a circuncisão do que aqueles que recebem uma chupeta mergulhada em água pura. É por isso que durante o bris judaico,
o bebê tradicionalmente recebe um pouco de vinho doce ou água com açúcar na língua. Surpreendentemente, é a experiência sensorial do doce na língua que faz o efeito, e não o açúcar em si. Adoçantes não calóricos como o aspartame funcionam tão bem quanto. E quanto mais uma criança gosta de doces, melhor o sabor doce funciona como analgésico. O sabor doce também alivia o sofrimento muito além da idade da chupeta. Em um experimento, estudantes universitários na faixa dos 20 anos se voluntariaram para submergir a mão até o pulso em água com temperatura entre 0 e 2 graus Celsius, 32 e 35 graus Fahrenheit, pelo tempo que conseguissem suportar, ou no máximo 3 minutos, enquanto seguravam um gole de água doce, amarga ou pura. Os estudantes que tiveram a sorte de provar o doce durante o teste conseguiram manter a mão na água gelada por uma média de 80 segundos, 18% a mais do que aqueles que seguraram goles de água pura. Em um estudo recente de neuroimagem, adultos entre 20 e 35 anos que seguraram açúcar na boca também apresentaram melhora. Descobriu-se que participantes que receberam uma bolsa de gelo congelada no braço apresentavam maior tolerância à dor, menos agitação emocional e menos ativação na rede de estruturas neurais envolvidas na percepção da dor, em comparação com participantes que receberam uma substância insípida. O sabor doce desencadeia a liberação de endorfinas, os opiáceos naturais do nosso corpo, e ao fazer isso, nos ajuda diretamente a nos sentirmos melhor. Felicidade doce. Não é surpreendente que pessoas com uma queda por doces tenham menos controle sobre sua capacidade de resistir a eles e tendam a ser um pouco mais pesadas do que pessoas com menos inclinação para o açúcar. Mas uma maior preferência pelo sabor doce também está associada a um maior prazer ao consumi-lo. Os amantes de doces obtêm mais felicidade com guloseimas e experimentam estados de espírito positivos mais intensos ao comê-las do que aqueles que não são tão atraídos por alimentos açucarados. O quanto você gosta de doces também determina o quanto as pessoas gostam de você e o quão gentil você é. Em um extenso projeto de pesquisa, conduzido na Universidade Estadual de Dakota do Norte, descobriu-se que comer doces e ser gentil estavam altamente correlacionados. Primeiramente, confirmou-se a nossa crença de que gostar de doces e ser gentil estão conectados. Estranhos, descritos como apreciadores de mel, foram considerados mais amigáveis, cooperativos e compassivos do que estranhos descritos como apreciadores de toranja, limão, pretzel ou pimenta, ou seja, sabores amargos, azedos, salgados e picantes. 2 outros experimentos mostraram que pessoas que relataram maior preferência por alimentos doces eram, de fato, mais cooperativas, gentis e exibiam comportamentos mais altruístas, como se voluntariar para ajudarem no esforço local de socorro em desastres ou preencherem uma pesquisa complexa para auxiliar um estranho. Outros 2 estudos demonstraram que após uma breve degustação de um alimento doce, como chocolate, em comparação com um alimento não doce, como um biscoito simples ou nenhum alimento, as pessoas sentiam-se mais agradáveis e, provando que não era apenas conversa, também dedicavam mais tempo a ajudar outras pessoas. Isso significa que um pouco de açúcar pode nos dar mais açúcar. Provar algo doce nos torna mais felizes e gentis, independentemente do quanto gostamos de doces. O sabor doce melhora nosso humor. Por outro lado, a percepção da doçura em relação ao nosso estado de espírito também é afetada. Um estudo realizado na Universidade de Minnesota investigou como o estresse ou o repouso podem alterar a percepção do paladar. No dia de repouso, os participantes assistiram a um filme sobre a natureza por 30 minutos, e no dia de estresse, realizaram 30 minutos de tarefas estressantes, incluindo preparar e apresentar um discurso em público, resolver problemas complexos de aritmética mental e submergir a mão em água gelada por 90 segundos.
Em cada dia, após a experiência de repouso ou estresse, os participantes avaliaram a intensidade e o prazer de soluções salgadas, azedas, doces e umami. Sentir-se estressado ou relaxado não teve impacto na avaliação do prazer das diferentes soluções gustativas. Mas no dia de estresse, o sabor doce, embora não o salgado, azedo ou umami, foi percebido como notavelmente mais fraco. Em outras palavras, o estresse faz com que o açúcar pareça menos doce. Isso significa que precisamos de mais doçura para obter o efeito desejado quando estamos estressados, o que pode nos levar a consumir doces em excesso quando estamos tensos e irritados. Resumindo, sentir um pouco de açúcar pode nos deixar mais tranquilos, mas precisamos ter cuidado para não exagerar quando não estamos nos sentindo bem. Azedo. A escala de pH, ou pH, varia de 0 a 14. A água é a solução neutra por excelência e tem um pH de 7. O sabor azedo é ativado por ácidos, qualquer substância com pH abaixo de 7. Quanto menor o pH, mais ácida a substância é e mais azedo ela é, na maioria das vezes. Algumas substâncias fracamente ácidas, como o vinagre, têm um sabor muito mais azedo do que deveriam, considerando seu pH. Dependendo do tipo de vinagre, por exemplo, vinagre branco puro versus vinagre de maçã, o pH pode variar de cerca de 2,4 a 4,5. Você poderia pensar que um vinagre com pH 4,5 não teria um sabor muito azedo. Afinal, o queijo americano tem um pH de 4,9. Mas acontece que ácidos fracos não apenas liberam íons de hidrogênio que desencadeiam a sensação de acidez, como também atravessam a membrana celular e acidificam o fluido dentro da célula, intensificando a percepção do sabor azedo. A razão pela qual o queijo processado não tem um sabor tão azedo quanto o vinagre de maçã é porque as gorduras presentes no queijo bloqueiam alguns dos receptores de acidez, da mesma forma que as gorduras ajudam a bloquear a ardência quando comemos uma pimenta jalapeño. Uma pimenta jalapeño recheada com queijo tem muito menos ardência do que uma sem recheio saboroso. Acredita-se que nossa capacidade de detectar a acidez tenha evoluído como uma proteção contra a ingestão de alimentos muito ácidos, já que ácidos fortes danificam partes internas e externas do corpo, e o sabor azedo é inerentemente desagradável. Curiosamente, crianças, especialmente na pré-adolescência, têm uma estranha afeição por balas azedas. As balas Altoids Mango têm um pH de 1,9. O esmalte dos nossos dentes começa a se deteriorar. Este é um exemplo de quando não devemos confiar na sabedoria do corpo. A acidez também nos faz salivar. Essa é uma resposta tão arraigada que só de pensar em acidez, como ler esta frase agora, já teremos esse efeito. A salivação é benéfica, pois auxilia na digestão e dilui as substâncias químicas na boca, reduzindo assim a acidez dos alimentos ácidos. Ser capaz de detectar a acidez também nos permite avaliar o ponto de maturação das frutas, uma das principais fontes de carboidratos e calorias na história da humanidade. Quanto menos ácida, mais madura. Mas não devemos rejeitar a acidez completamente. Frutas com um sabor levemente ácido podem oferecer benefícios à saúde, pois uma acidez suave inibe o crescimento microbiano e indica uma baixa probabilidade de toxinas, o que significa que a fruta é segura para consumo. Também podemos aprender a gostar de níveis mais altos de acidez nos alimentos, dependendo da nossa experiência culinária. A culinária asiática tem um perfil de sabor mais ácido do que a culinária ocidental. Pratos azedos como kimchi, um prato coreano de vegetais fermentados e em conserva, e umeboshi, ameixas em conserva japonesas, são comuns nesses países, e devido à exposição frequente e familiaridade, os asiáticos desenvolveram uma preferência maior por alimentos com sabor azedo do que os ocidentais. Estado de açúcar. Você pode pensar que sua capacidade de sentir o quão azeda uma maçã seria constante, mas não é. Ela pode ser influenciada pelo humor e pelo esforço físico.
Em um estudo, após 30 minutos pedalando em uma bicicleta ergométrica em intensidade moderada, os participantes avaliaram a acidez de uma solução de água e ácido cítrico como menos ácida do que antes do exercício. Em outro estudo, as emoções associadas à vitória e à derrota alteraram o sabor de uma sobremesa congelada. Um experimento inteligente conduzido na Universidade Cornell entrevistou 550 torcedores em 8 jogos de hóquei masculino na temporada de 2013-14. Cornell venceu 4 jogos, perdeu 3 e empatou 1. A grande maioria dos espectadores eram torcedores de Cornell, e após cada jogo, voluntários eram solicitados a indicar o quão satisfeitos estavam com o resultado da partida. Em seguida, sua percepção gustativa era avaliada com um sorvete de limão. Os torcedores satisfeitos gostaram mais do sorvete de limão do que os torcedores insatisfeitos, classificando seu sabor doce como mais intenso e seu sabor azedo como mais fraco, enquanto os torcedores insatisfeitos classificaram o sabor doce como mais fraco e o sabor azedo como mais intenso. Portanto, se o seu time vencer, seu brownie terá um sabor mais doce, e se perder, suas tortinhas de limão terão um sabor mais azedo. A excitação, seja emocional ou física, altera nossa percepção do sabor azedo. Mas por quê? Acredita-se que a redução do sabor azedo após o exercício físico ocorra porque o esforço físico aumenta a saliva, diluindo a acidez e tornando o sabor menos intenso. No que diz respeito ao humor, a mudança na percepção dos sabores azedo e doce se deve ao aumento dos níveis de serotonina ou noradrenalina. O neurotransmissor serotonina, responsável pela sensação de bem-estar, aumenta a percepção do sabor doce e tem seus níveis elevados quando você está eufórico. Por isso, o algodão doce fica ainda mais doce quando seu time ganha. Em contrapartida, o hormônio do estresse noradrenalina intensifica a percepção do sabor azedo, e é ativado quando você se sente deprimido ou agitado porque seu time perdeu. E assim, a vida fica mais azeda em geral. Salgado. Existem muitos tipos de sal, mas o cloreto de sódio é o que tem o sabor mais salgado e o melhor. Gostar de sal é biologicamente importante porque o sabor salgado está presente em muitas fontes de proteína, e nosso corpo precisa de proteína. O próprio sal desempenha uma função vital no organismo, ajudando nossos nervos e músculos a funcionarem corretamente e regulando o equilíbrio de fluidos. Se não consumirmos sal suficiente, morremos. Felizmente, em circunstâncias tão extremas, nosso corpo compensa os encontros normalmente tóxicos. Se você se encontrar gravemente desidratado após dias à deriva em uma jangada no meio do oceano, beber água do mar tem mais probabilidade de mantê-lo vivo do que de acelerar sua morte. O sabor salgado é inerentemente atraente, mas a quantidade de sal que gostamos de usar na comida depende em grande parte da nossa experiência passada com o sal. O axioma básico é que quanto mais sal usamos, mais gostamos dele. O inverso também é verdadeiro. Podemos diminuir nosso apreço pelo sal ao adotarmos uma dieta de sal. Em um estudo realizado no início da década de 1980, participantes que seguiram uma dieta com baixo teor de sódio por 5 meses experimentaram uma queda drástica em seu ponto de prazer com o sal, e classificaram a quantidade de sal que antes preferiam como desagradável. Em um experimento relacionado, os participantes receberam uma pílula de sal para engolir, a fim de manter a quantidade de sal que consumiam a mesma, enquanto a quantidade de sal que colocavam na comida e, portanto, sentiam o gosto, era reduzida. Esses participantes também desenvolveram uma menor preferência por sal. Isso significa que a quantidade de sal que gostamos é determinada pela quantidade de sal que sentimos o gosto, não pela quantidade que ingerimos. E ao reduzirmos a quantidade de sal que sentimos o gosto, podemos efetivamente diminuir nosso desejo por ele. Em outras palavras, podemos diminuir nosso apreço pelo sal simplesmente tirando o saleiro da mesa.
Uma dieta à base de sal é difícil no início, mas torna-se surpreendentemente eficaz. Com o tempo, fica mais fácil. Se você experimentar, ficará surpreso com a mudança nas suas preferências por sal. Passado do sal. Incrivelmente, os efeitos do nosso histórico com o sal, nas nossas preferências atuais, remontam a antes do nascimento. Em meados da década de 1990, Susan Crystal e Lenny Bernstein, da Universidade de Washington, em Seattle, testaram bebês de 16 semanas de idade para determinar a quantidade de água pura versus água com sal que desejavam beber. O grau de enjoo matinal sofrido pelas mães durante o primeiro trimestre da gravidez também foi registrado. Surpreendentemente, os bebês de mães que tiveram enjoo matinal moderado a grave beberam substancialmente mais água com sal do que os bebês de mães que relataram poucos ou nenhum sintoma. Crystal e Bernstein também coletaram dados de estudantes universitários cujas mães tiveram enjoo matinal grave e descobriram que esses jovens adultos tinham uma maior preferência por alimentos salgados em comparação com seus colegas. Vômitos intensos causam perda de líquidos e podem levar à desidratação, tornando importante o consumo extra de sal. Mas por que os bebês e filhos adultos de mães que sofreram com enjoos matinais gostavam mais de sal? Uma explicação é que as mulheres com enjoos matinais consumiam mais sal para compensar a perda de líquidos, expondo seus fetos a um sabor mais salgado no líquido amniótico. Os compostos químicos da dieta materna, tanto aromáticos quanto gustativos, são transmitidos para o líquido amniótico, no qual o feto está imerso. Dessa forma, nos familiarizamos com o que nossas mães consomem desde o início da vida. Assim, a exposição a níveis mais altos de sal no útero pode ter predisposto a uma maior preferência por sal após o nascimento. Outra possibilidade é que os fetos tenham desenvolvido um apetite por sal, como consequência de uma leve privação de sal no útero. A deficiência de sódio pode causar um desejo maior de consumir sal. Os filhos de mães que vomitaram muito durante a gravidez podem ter apresentado deficiência de sódio, devido à perda de líquidos, e consequentemente predispostos a buscar sal. As crianças também podem sofrer depressão de sódio, ou perda de líquidos no início da vida, o que as programa para uma maior afinidade por sal posteriormente. Essa possibilidade foi descoberta por acaso da seguinte maneira. Entre 1978 e 1979, cerca de 20 mil bebês foram alimentados inadvertidamente com uma fórmula infantil à base de soja, que apresentava uma deficiência grave de cloreto devido a um erro de fabricação. Os efeitos da deficiência de cloreto na fisiologia humana são semelhantes aos da deficiência de sódio. Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, CDC, em Atlanta, monitoraram esses bebês por vários anos, e diversos estudos foram conduzidos para avaliar quaisquer consequências negativas que pudessem ter surgido da fórmula defeituosa. O estudo avaliou 169 desses bebês na adolescência, comparando a quantidade de sal que eles preferiam em seus alimentos com a de seus irmãos de idade mais próxima que não haviam sido expostos à fórmula. E também comparando sua preferência por doces. Constatou-se que a criança que havia sido alimentada com a fórmula deficiente em sódio apresentava um desejo e uma preferência muito maiores por alimentos salgados e consumia mais desses alimentos. Em contrapartida, o desejo e a preferência por alimentos doces foram semelhantes entre os irmãos. Outro estudo sobre os efeitos da perda de líquidos no início da vida descobriu que a preferência por sal em adolescentes estava diretamente relacionada à intensidade e frequência com que eles sofreram desconforto gástrico e consequente perda de minerais e líquidos na infância. As mães foram entrevistadas e seus filhos adolescentes foram classificados de acordo com os níveis de vômito ou diarreia entre o nascimento e os 6 anos de idade. Em seguida,
os adolescentes foram avaliados quanto à quantidade de lanches doces e salgados que consumiam e o nível de doçura ou sal que preferiam em seus alimentos. Os adolescentes que sofreram altos níveis de perda de minerais e líquidos na infância consumiram muito mais lanches salgados e preferiram sopas com uma concentração de sal muito maior do que aqueles que tiveram menos problemas gástricos e, quando lhes foram oferecidos lanches salgados, consumiram 64% mais. No entanto, a quantidade de doces que consumiram e sua preferência pelo nível de doçura dos alimentos foram semelhantes entre todos os adolescentes. Os mecanismos exatos ainda não são totalmente compreendidos, mas é evidente que a privação de sal na infância pode causar alterações duradouras em nossas preferências pelo sabor salgado. Isso é importante, porque o consumo excessivo de sal se tornou uma grande preocupação para a saúde. Saúde e sal. Até recentemente, o sal era muito valorizado. Muitos rituais religiosos utilizam sal, e ele já serviu como moeda. Os romanos pagavam aos soldados uma quantia em sal, de onde se origina a palavra salário. Hoje em dia, porém, a reputação do sal caiu drasticamente. O americano típico consome cerca de 1,5 colher de chá de sal por dia, 3,4 gramas de sódio, enquanto a Associação Americana do Coração alerta que nossa ingestão não deve ultrapassar a metade dessa quantidade. Aproximadamente 75% do sal que ingerimos vem de alimentos processados. O problema é que os alimentos processados, e os alimentos em geral, têm um sabor muito melhor quando salgados. Por décadas, uma infinidade de estudos relataram que o consumo excessivo de sal estava diretamente ligado à hipertensão, doenças cardiovasculares e morte prematura. Mas uma nova pesquisa sugere que o sal pode não ser tão vilão quanto se pensava. Em 2014, um estudo publicado no New England Journal of Medicine, que analisou 101.945 indivíduos de 17 países, com idades entre 25 e 70 anos, descobriu que as pessoas com a menor ingestão de sal, o que a Associação Americana do Coração recomenda, 1,5 a 2,4 gramas por dia, eram as mais propensas a sofrer um evento cardíaco grave ou morte em um período de 4 anos, e tinham uma probabilidade ainda maior de morrer do que as pessoas que consumiam mais de 6 gramas de sal por dia, 4 vezes o nível recomendado. As menores chances de sofrer um evento cardiovascular grave foram encontradas entre as pessoas que consumiam uma quantidade moderada de sal, de 3 a 6 gramas por dia. Em outro estudo populacional de grande porte, publicado em 2016 no periódico médico The Lancet, descobriu-se que apenas entre indivíduos com hipertensão, a alta ingestão de sódio, 7 gramas ou mais por dia, estava associada a um risco aumentado de ataque cardíaco, derrame e morte, em comparação com a ingestão moderada de sódio. Além disso, não houve ligação entre a alta ingestão de sal e eventos cardiovasculares ou morte em pessoas sem hipertensão. Por outro lado, a baixa ingestão de sódio, menos de 3 gramas por dia, foi associada a um risco aumentado de eventos cardíacos e morte em todas as pessoas, com ou sem hipertensão. Mas é difícil saber o quão animados devemos ficar ao pegar o saleiro. Com o ritmo acelerado das pesquisas médicas atuais e as descobertas inconsistentes que surgem, qualquer conselho sobre sal e saúde deve ser encarado com cautela. Além disso, indivíduos com hipertensão ou outras condições em que o consumo de sal comprovadamente agrava os sintomas, devem seguir as orientações médicas e pecar pelo excesso de cautela. Amargo é o oposto de azedo em termos de pH. O amargo indica a presença de alcaloides e descreve substâncias com pH superior a 7. Quanto maior o pH, mais básica a substância, mais amargo o seu sabor e mais perigosa ela é. A soda cáustica, usada pelos criminosos limpadores em filmes como Pulp Fiction para dissolver corpos, tem um pH de 13,5. E o desentupidor líquido, que milagrosamente dissolve todos os cabelos e resíduos da sua pia em segundos,
tem um pH de 14,5, o valor mais alto na escala de pH. Na natureza, o sabor amargo geralmente indica veneno, desde frutas tóxicas até carne em decomposição, e portanto, temos uma aversão inata ao sabor amargo. A careta instintiva que fazemos em resposta ao amargo impede que a boca ingira mais dessa substância desagradável. Curiosamente, é a mesma careta que fazemos quando sentimos nojo. A emoção do nojo tem sua origem na repulsa inerente que sentimos pelo sabor amargo. Sentir repulsa, seja por uma ferida purulenta, por encontrar um esquilo eviscerado, ou por ver alguém cutucando os dedos dos pés em público, evoluiu da resposta básica de rejeitar coisas desagradáveis na boca. E essa repulsa desempenha um papel vital na proteção do nosso bem-estar físico e mental. Temos cerca de 25 tipos diferentes de receptores de sabor amargo, muito mais do que para qualquer outra sensação gustativa. Uma razão provável é a existência de tantos compostos amargos diferentes, e a extrema importância de reconhecer o amargor, já que ele quase sempre sinaliza um risco à saúde. Até mesmo as amebas conseguem detectar o amargo. No entanto, apesar de todos os humanos possuírem a mesma variedade de receptores de sabor amargo, nem todos percebemos o sabor amargo da mesma maneira. Superdegustadores. A intensidade do sabor amargo depende da genética individual, especificamente da variante de um gene no cromossomo 5, conhecido como TAS2R28, com a qual nascemos. Se você é um superdegustador, você tem 2 cópias do gene dominante. Se você não tem paladar apurado, possui 2 cópias do gene recessivo. E se você tem paladar apurado, possui um gene dominante e um recessivo. Em populações caucasianas, cerca de 60% das pessoas têm paladar apurado. E os 40% restantes se dividem quase igualmente entre não degustadores e superdegustadores. Em populações africanas e asiáticas, há mais superdegustadores em relação aos degustadores e não degustadores. Para descobrir que tipo de paladar você tem sem um teste genético, você pode avaliar informalmente o quanto gosta de endívia, café preto e cervejas IPA. Se você não os tolera, provavelmente tem paladar apurado. Se você adora, provavelmente não tem paladar apurado. Se suas reações forem variadas, provavelmente tem paladar apurado. Se você é um super degustador, vive em um mundo de sabores deslumbrantes. Todos os gostos e sensações na boca são mais extremos para você. Isso geralmente significa que os superdegustadores preferem sabores menos intensos, temperos e alimentos gordurosos. Paradoxalmente, porém, ser um superdegustador faz com que você goste mais de sal, e não menos. E os superdegustadores tendem a consumir mais sal, em média, do que os degustadores e não degustadores. Isso ocorre porque o sal reduz o sabor amargo, que os superdegustadores percebem como especialmente desagradável. Adicionar muito sal, quando forçado a comer couve de Bruxelas ou acelga, incentiva o hábito de usar mais sal, fazendo com que os superdegustadores entrem no círculo vicioso de sentir mais sabores e gostar mais dos alimentos. Muitos vegetais verdes e roxos saudáveis são amargos, então os superdegustadores tendem a evitá-los. No entanto, a maioria desses vegetais é excepcionalmente rica em flavonoides e antioxidantes, que protegem contra o câncer. Em homens mais velhos, submetidos a colonoscopias de rotina, aqueles que eram superdegustadores apresentavam mais pólipos, um precursor do câncer de cólon. Mulheres superdegustadoras apresentaram maior risco de cânceres ginecológicos do que degustadoras comuns e não degustadoras. Portanto, ser um superdegustador pode aumentar o risco de desenvolver câncer, a menos que você se esforce conscientemente para comer vegetais amargos saudáveis, mesmo que isso signifique adicionar um pouco mais de sal. Polvilhar queijos salgados, como parmesão e romano, sobre esses vegetais também ajuda.
Os potenciais problemas de saúde decorrentes da sua capacidade de sentir o gosto não são exclusivos dos superdegustadores. Pessoas sem essa capacidade também correm risco, especificamente, de desenvolver alcoolismo. Comparados aos superdegustadores e degustadores, a maioria dos alcoólatras não tem essa capacidade. O álcool tem um sabor amargo, e para bebê-lo, é preciso superar a aversão ao amargor. Se você não é muito sensível ao amargo, isso não é difícil, então você pode consumir mais álcool com mais facilidade. O desenvolvimento do alcoolismo está altamente correlacionado com o tempo de consumo excessivo de álcool. Se você começou cedo, porque aos 13 anos descobriu que não precisava diluir a vodka dos seus pais com suco de frutas, você tem uma chance maior de se tornar alcoólatra. A ligação entre o sabor amargo e o álcool levou à descoberta de que, em algumas pessoas, o sabor amargo pode desencadear respostas condicionadas que induzem a sensação agradável de embriaguez, sem que haja de fato consumo de bebida alcoólica. Em um estudo realizado na Universidade de Indiana, homens saudáveis, consumidores experientes de cerveja, receberam injeções de uma droga radioativa que se liga aos receptores de dopamina, permitindo a observação da liberação desse neurotransmissor. A dopamina é o neurotransmissor responsável pelo prazer e pela recompensa. Em seguida, utilizando a tomografia por emissão de pósitrons, PET, seus cérebros foram escaneados enquanto eles degustavam uma pequena quantidade de cerveja ou Gatorade. O sabor amargo da cerveja, mas não o sabor salgado, levemente adocicado e azedo do Gatorade, desencadeou a liberação de dopamina no estriado ventral, um importante centro de recompensa do cérebro. A liberação de dopamina foi maior entre os homens com histórico familiar de alcoolismo. Isso significa que, por meio da experiência passada com a cerveja e suas consequências intoxicantes, o simples sabor da cerveja produz uma resposta condicionada associada aos efeitos agradáveis da sensação de leve embriaguez. O fato de homens com histórico familiar de alcoolismo serem mais recompensados neurologicamente pelo sabor da cerveja sugere uma predisposição genética, o que aumenta a probabilidade de associar os estímulos relacionados à bebida às sensações positivas do consumo de álcool. E se além do histórico familiar de abuso de álcool, você não for um degustador, o amargor da cerveja não teria um gosto ruim desde o início, tornando ainda mais provável que beber cerveja seja prazeroso. Emoção amarga. Curiosamente, o tipo de degustador que você é está relacionado à sua sensibilidade emocional e personalidade. Em um estudo, pessoas com alta sensibilidade ao sabor amargo sentiram mais raiva após assistirem à cena de estupro no filme Uma Linda Mulher, do que pessoas com sensibilidade ao sabor amargo ou sem essa característica. Ser um degustador também faz com que você se sinta mais facilmente repugnado. Pesquisas do meu laboratório mostraram que pessoas com alta sensibilidade ao sabor amargo se sentiam mais repugnadas por fluidos corporais, decomposição, doenças e mutilação, do que pessoas com sensibilidade ao sabor amargo ou sem essa característica. A insensibilidade ao amargor também pode ter consequências na personalidade. Em uma pesquisa recente, envolvendo quase 1.000 americanos de diversas origens, descobriu-se que a preferência por alimentos amargos estava correlacionada com várias características malévolas associadas a um perfil psicológico. A personalidade psicopática, particularmente a característica conhecida como sadismo cotidiano, o prazer em infligir dor aos outros, e, em consonância com a pesquisa que mostrou uma correlação entre ser doce e gostar de doces, este estudo descobriu que a preferência pelo sabor doce estava associada ao traço de personalidade da amabilidade. O gosto por alimentos salgados ou azedos não apresentou correlação com nenhuma característica de personalidade. Não há evidências diretas que liguem ser psicopata a não ter paladar. Mas pode-se presumir que se você gosta de alimentos amargos, é improvável que seja extremamente sensível ao paladar.
Não quero sugerir que você precise ter cuidado com seus amigos que têm predileção por brócolis rábano e cervejas IPA. Mas, se estiverem numa crise e precisar pedir ajuda, pode ser prudente chamar primeiro seus amigos que gostam de doces. Independentemente de termos paladar ou não, o simples fato de provar algo amargo pode tornar nossas opiniões sobre moralidade muito mais severas. Um estudo publicado na revista Psychological Science relatou que, quando estudantes universitários provaram bitters suecos, um tônico herbal de sabor muito amargo, eles desaprovaram mais comportamentos imorais, desde políticos corruptos até incesto entre primos de segundo grau, do que os participantes que provaram um ponche doce de frutas vermelhas. Por outro lado, sentir que nossas crenças morais estão sendo ameaçadas pode alterar nossa percepção do sabor das coisas. Em um experimento realizado na Universidade de Illinois, cristãos praticantes classificaram uma bebida de limão diluída como tendo um sabor muito mais desagradável após copiarem uma passagem de Deus um Delírio de Richard Dawkins, do que após copiarem o prefácio do dicionário Merriam-Webster. Outro estudo, realizado por pesquisadores do Brooklyn College, mostrou que os participantes que leram sobre transgressões morais e depois beberam Gatorade diluído, classificaram o sabor como muito mais desagradável do que os participantes que leram sobre boas ações morais, como fazer uma doação generosa para um abrigo para moradores de rua, ou eventos não morais, como um estudante universitário escolher uma área de estudo. Esta pesquisa sugere que, quando nos sentimos moralmente críticos, devemos considerar a possibilidade de que o gosto amargo, e não a situação em si, seja o culpado. Da mesma forma, se achamos que algo relativamente inócuo tem um gosto especialmente ruim, devemos refletir se nossas crenças morais foram recentemente desafiadas, antes de descartarmos tudo de forma negativa. Além de influenciar a vulnerabilidade ao alcoolismo, câncer, emoções negativas e escolhas alimentares, a sensibilidade ao gosto amargo também está relacionada à intensidade com que percebemos a dor. Para demonstrar isso, 100 jovens adultos submetidos a cirurgias eletivas foram testados quanto à sensibilidade ao sabor do PROP, um composto usado em testes de paladar que superdegustadores consideram extremamente amargo, e em seguida, sua reatividade à dor, no momento da cirurgia, foi avaliada. Quando uma dose do anestésico Propofol, que causa sensação de queimação e ardência no local da injeção, foi administrada, um auxiliar da sala de cirurgia registrou a intensidade da dor que o paciente parecia estar sentindo. Dor intense foi indicada quando a pessoa gritava, puxava o braço para trás e fazia uma careta de dor. Se a pessoa não demonstrasse qualquer reação, mas, ao ser questionada se sentia dor, assentisse com a cabeça, registrava-se dor leve. Se a pessoa não demonstrasse qualquer sinal de dor e declarasse que não sentia dor, registrava-se sem dor. Os resultados mostraram uma correlação muito forte e estatisticamente confiável entre a intensidade percebida do PROP na língua e a intensidade da dor sentida pela pessoa. Quanto mais amargo, maior a reação de dor. A capacidade de perceber a dor é crucial para a nossa sobrevivência. Indivíduos que nascem sem a capacidade de sentir dor, uma condição conhecida como analgesia congênita, frequentemente morrem de lesões e infecções que nunca sentiram. A sensibilidade ao sabor amargo também nos ajuda a evitar situações que poderiam nos matar. Além disso, as emoções defensivas de raiva e nojo são importantes para a nossa sobrevivência, pois nos permitem lutar e evitar ameaças. Há uma convergência entre a forma como reagimos aos alimentos, as situações e as sensações envolvidas na nossa sobrevivência. A nossa sensibilidade ao amargo é baseada principalmente na nossa genética, sendo, portanto, uma característica estável, mas também é influenciada por fatores dinâmicos.
Quando uma mulher está grávida, sua sensibilidade ao sabor amargo aumenta, principalmente durante o primeiro trimestre. Isso é biologicamente adaptativo, pois o primeiro trimestre é o período em que o feto é mais vulnerável, e é crucial que a mulher não ingira nada prejudicial. Em meu trabalho com a renomada especialista em sono e biologia circadiana, Mary Carskaden, da Universidade Brown, encontramos evidências de que a sensibilidade ao sabor amargo também varia ao longo do dia. Ela é mais intensa no início da manhã e mais fraca ao meio-dia. Uma possível explicação para o pico de sensibilidade ao amargo no início da manhã pode ser que durante a maior parte da história da humanidade, passávamos muita fome, e após uma noite de jejum, estávamos mais propensos a comer. Somos especialmente vulneráveis a comer de forma descuidada. Uma percepção aguçada do amargo, quando estamos famintos, seria adaptativa para nos impedir de engolir pedaços perigosos. Somos programados inatamente para amar os sabores doce e salgado, porque, respectivamente, eles geralmente sinalizam carboidratos e proteínas que precisamos para sobreviver. E para rejeitar o sabor amargo, porque a maioria dos alimentos amargos são tóxicos. É um paradoxo irônico que, com a superabundância de delícias salgadas e doces de hoje, nosso amor por esses sabores seja prejudicial à nossa saúde. Enquanto não consumir vegetais folhosos amargos suficientes, também pode ameaçar nossa expectativa de vida. Um gosto amargo na boca por comer endívia é saudável, mas sentir amargor quando a boca está vazia pode significar doença. Remédio amargo. Você já acordou sentindo que um resfriado forte está prestes a te derrubar? E além de se sentir mal no geral, sua boca está cheia de um gosto amargo horrível. Bem, esse gosto amargo é um sinal de que você está realmente doente. Hong Wang, bióloga molecular do Centro Monell de Sensações Químicas, conhece muito bem o gosto amargo da doença. Wang adoecia com frequência quando criança, e suas experiências impulsionaram sua pesquisa, que demonstrou que o gosto amargo da doença se deve à produção pelo organismo de uma proteína imunorreguladora chamada fator de necrose tumoral, TNF. O TNF é liberado pelo sistema imunológico quando patógenos tentam invadir o corpo, e produz inflamação. A curto prazo, o TNF é útil no combate a micróbios invasores, mas a longo prazo está envolvido no desenvolvimento e agravamento de muitas doenças, incluindo câncer e Alzheimer. Wang e seus colegas descobriram que o TNF também está implicado na regulação da sensibilidade ao gosto amargo. Eles constataram que camundongos sem TNF não reagiam ao gosto amargo, e que em camundongos normais, o TNF estava localizado nos receptores gustativos que detectam o amargo. A razão pela qual sua boca tem um gosto amargo quando você está doente é porque níveis elevados de TNF fazem com que você sinta o gosto amargo na sua própria saliva. Já se sabe há algum tempo que o aumento do TNF está correlacionado com a redução do apetite em pessoas doentes. A nova pesquisa de Wang sugere que a redução do apetite quando estamos doentes pode ser parcialmente explicada pelo fato de o TNF tornar as pessoas mais sensíveis ao sabor amargo, fazendo com que os alimentos tenham um gosto pior e, consequentemente, comamos menos. A ingestão insuficiente de calorias e nutrientes pode ter consequências negativas para pessoas que sofrem de doenças inflamatórias progressivas, como o câncer, ou doenças inflamatórias crônicas, como a arteriosclerose. No entanto, a curto prazo, o gosto ruim na boca e a redução do apetite promovidos pelo aumento do TNF podem trazer benefícios. Ao comer o mínimo possível quando se está com gripe, o corpo não precisa gastar tanta energia com a digestão, e pode dedicar mais recursos ao combate da infecção. A sabedoria popular de matar a febre de fome pode de fato ter origem nisso. O TNF também pode induzir febre, e a febre é uma das maneiras que o corpo encontra para combater micróbios invasores. Um gosto amargo na boca pode ser um sinal de doença,
Por outro lado, receptores de sabor amargo no nariz podem indicar que estamos bem. Em 2012, Noam Cohen, otorrinolaringologista da Universidade da Pensilvânia, descobriu que agentes bactericidas eram liberados pelas células receptoras do sabor amargo no nariz e nas vias aéreas superiores. Cohen também observou que quase nenhum de seus pacientes que sofriam de sinusite crônica causada por bactérias eram superdegustadores. Seria isso uma coincidência ou uma conexão significativa? Uma possível explicação seria que os superdegustadores, que possuem o maior número de papilas gustativas na boca, também podem ter mais receptores de sabor amargo em outras partes do corpo, como no nariz, e devido a essa defesa bacteriana adicional, são menos propensos à sinusite crônica. Saber como os sabores básicos nos afetam revela muito sobre quem somos, por dentro e por fora. Mas nossa boca também é palco de diversas outras sensações que alteram nossa experiência com a comida e oferecem pistas únicas sobre nossa personalidade, nossa cultura e nossa saúde. Saboroso. Um dia, em 1752, por razões que permanecem um mistério, o matemático suíço Johann Georg Sulzer decidiu que seria uma boa ideia colocar a ponta da língua entre duas placas de metais diferentes cujas bordas estivessem em contato. O resultado foi eletrizante. Sulzer não só descobriu como fazer uma bateria eletrolítica, a principal inovação pela qual é creditado, como também foi provavelmente a primeira pessoa a experimentar a eletrogustação, o gosto elétrico. Além dos 4 gostos básicos canônicos, pelo menos outras 20 sensações na boca, incluindo elétrica, metálica e de sabão, disputam o status de sabor. Este capítulo trata das mais importantes dessas outras sensações gustativas. 4 sensações que experimentamos rotineiramente enquanto comemos, e que desempenham um papel crucial em nossas respostas e percepção dos alimentos, bem como na saúde e nas características de nossa mente e corpo. São as sensações especiais de umami, gordura, cálcio e picância. Umami. Chefes e gourmets adoram falar sobre umami. Mas o que é, afinal? Em 1908, o professor Ikeda Kikunai, da Universidade Imperial de Tóquio, jantava com a família quando percebeu que sua sopa de pepino estava mais saborosa do que o normal. Ao mexê-la, Kikunai notou que alga marinha havia sido adicionada à mistura naquele dia, e concluiu que o ingrediente recém-adicionado era o responsável pelo sabor delicioso. Kikunai passou os 6 meses seguintes estudando a alga marinha, e descobriu que seu sabor, que ele chamou de umami, literalmente, delicioso, vinha do aminoácido glutamato, um componente essencial das proteínas. Foi assim que nasceu o realçador de sabor glutamato monossódico, ou MSG. O MSG é o sal do ácido glutâmico. Além de ser descrito como delicioso, o umami também é associado a sabores como caldo, carnudo, saboroso e salgado. O glutamato monossódico MSG realça o sabor de pratos que de outra forma seriam insossos. Adiciona uma profundidade e dimensionalidade agradáveis aos alimentos, e inibe sabores desagradáveis e amargos. O umami é o mais debatido dos sabores básicos não tradicionais. E muitos cientistas afirmam que ele é o 5º sabor básico. De fato, nos anos que se seguiram à descoberta do professor Kikunai, receptores específicos e mecanismos bioquímicos envolvidos na percepção do glutamato foram encontrados. Portanto, o umami atende aos critérios fisiológicos para um sabor básico. O debate surge de sua salinidade e da falta de um perfil de sinalização nutricional bem definido. O fato de o glutamato ter um sabor salgado, além de delicioso, significa que o sabor do umami não é particularmente distintivo. Aliás, as pessoas têm tanta dificuldade em distinguir o umami do sabor salgado, que em um experimento recente, tivemos que abandonar o teste de sabor umami porque muitos participantes o confundiram com sal. Assim, o umami não consegue ser verdadeiramente distintivo,
o que se espera de um sabor básico. Quanto à sinalização de nutrientes, os defensores do umami apontam que ele é desencadeado por alimentos ricos em proteínas e, portanto, a sensação atua como um sinal biológico para esse macronutriente essencial. No entanto, muitos alimentos ricos em proteínas, como leite e ovos, contêm quantidades insignificantes de glutamato e não possuem sabor umami. E também existem alimentos com um sabor umami robusto, mas quase nenhuma proteína. Um exemplo clássico deste último são os cogumelos que, embora repletos de vitaminas e minerais, têm um teor proteico muito baixo. Mesmo assim, sua qualidade umami, que lembra carne, é provavelmente o motivo pelo qual muitos restaurantes servem pratos com cogumelos portobello como opção vegetariana. Outro problema para o argumento umami-proteína é que as moléculas de proteína são grandes demais para serem detectadas pelos neurônios gustativos, e o glutamato presente em alimentos proteicos não é liberado pela mastigação ou pela saliva na boca. Em vez disso, o glutamato permanece indetectável até chegar ao intestino, onde é liberado pelo processo de digestão. Essas questões contradizem a proposição de que o umami seja um indicador de um nutriente essencial e, portanto, um sabor básico. Os receptores de sabor doce e amargo são encontrados no intestino, e recentemente também foram descobertos receptores de glutamato nessa região. De fato, descobriu-se que não é através da língua que os receptores de glutamato influenciam o sabor umami. É o que acontece com o glutamato como consequência da digestão. Quando o glutamato é decomposto, o intestino sinaliza ao cérebro que proteína foi consumida. Consumir proteína é energizante e essencial para a nossa sobrevivência. E quando o corpo reconhece que ingerimos proteína, a sensação é de bem-estar. Gostamos do sabor umami porque nosso corpo é revitalizado quando comemos proteína, e a absorção de glutamato é o gatilho. A evidência de que o intestino, e não a boca, é onde ocorre a ligação entre glutamato, proteína e sabor, foi bem ilustrada em um estudo no qual o glutamato monossódico, MSG, foi adicionado a uma sopa com um sabor incomum e desconhecido, feita de grão de bico, espinafre, fungos secos e flores. O objetivo era testar se seria a resposta digestiva ao glutamato ou o sabor do glutamato que tornaria a sopa mais agradável. Voluntários comeram uma tigela inteira de sopa ou apenas uma colher de chá. E em ambos os casos, a sopa foi suplementada com glutamato monossódico, MSG, ou não. O raciocínio era que, se o MSG é agradável puramente em função do seu sabor, então, os participantes precisariam apenas provar uma colher de chá da sopa para gostar mais dela com MSG do que sem. No entanto, se o MSG precisa ser decomposto e interagir com os receptores de glutamato no intestino para gerar uma resposta positiva, então, a sopa enriquecida com MSG só seria preferida após o consumo de uma quantidade razoável. De fato, o MSG tornou a sopa mais saborosa, mas apenas para os voluntários que consumiram a tigela inteira. Para aqueles que provaram apenas uma colher de chá, não houve diferença na preferência pela sopa, com ou sem MSG. Portanto, o sabor agradável do glutamato é aprendido a partir dos efeitos positivos da digestão de proteínas, que são então retroalimentados ao seu sabor, e não devido ao seu sabor em si. Isso ocorre devido às associações com proteínas que tem adquirido através da experiência. O umami torna-se uma sensação oral agradável por si só, e quando presente em alimentos sem proteína, como cogumelos. Isso também explicaria o momento de eureka delicioso do professor Kikunai, ao provar a sopa de alga marinha com pepino. Aprender a apreciar o sabor umami através das consequências da ingestão de proteínas é um exemplo de como os receptores gustativos em nosso intestino influenciam nossa preferência por diversos alimentos. No entanto, ainda existe muita variabilidade na forma como as pessoas apreciam o glutamato monossódico, MSG. O MSG tem um gosto residual,
e deixa a língua com uma sensação áspera. Uma sensação que nem todos apreciam. Portanto, mesmo com efeitos pós-ingestivos positivos, sua presença em muitos alimentos que gostamos, e a maneira como intensifica outros sabores agradáveis, o umami por si só não provoca uma reação deliciosa instintiva. O sabor umami também pode ter associações negativas para pessoas sensíveis ao MSG, ou que sofreram da famosa síndrome do restaurante chinês. Em 1968, o New England Journal of Medicine publicou uma carta ao editor escrita por um médico que havia notado que, quando ele e seus amigos comiam em restaurantes chineses, frequentemente experimentavam uma série de consequências desagradáveis após as refeições, incluindo rubor facial, tontura, desconforto gástrico, sudorese, dormência, aperto no peito e dor de cabeça. O médico também observou que o glutamato monossódico, MSG, era um tempero comum na comida chinesa, mas não em outras culinárias, e, portanto, propôs uma conexão. Várias outras cartas relatando a ligação entre mal-estar e refeições em restaurantes chineses logo se seguiram. A mídia repercutiu essa mais recente descoberta médica, embora nenhum estudo científico tivesse sido realizado para testar a ligação, e o falso fato da síndrome do restaurante chinês foi o resultado. A síndrome do restaurante chinês não é mais notícia hoje em dia como era antigamente. Isso se deve, em parte, à redução da quantidade de MSG usada em restaurantes asiáticos nas últimas décadas. Também parece que grande parte do problema com o MSG pode estar relacionada ao sal, ou seja, ao sódio presente no MSG, já que uma overdose de sal não faz bem. Mas o mais importante, centenas de estudos foram conduzidos para testar os efeitos do glutamato monossódico, MSG, na saúde, e nenhum conseguiu comprovar que o MSG causa os sintomas da síndrome do restaurante chinês. Além disso, a maioria das pessoas não percebe que o glutamato está presente em altas doses em tomates, pão e queijo parmesão, sem mencionar o vinho tinto, e ninguém nunca reclama da síndrome do restaurante italiano. Portanto, embora algumas pessoas sejam realmente sensíveis ao glutamato devido a variantes genéticas no receptor do sabor umami e no metabolismo do MSG, grande parte da repercussão da síndrome do restaurante chinês se deveu à sugestibilidade alimentada pela mídia, que forneceu um alvo conveniente para culpar, quando você se sentia mal, depois de se empanturrar com macarrão com molho de soja e frango. Cientistas descobriram um novo sabor que pode nos ajudar a tratar a obesidade, dizia a manchete de um artigo do Science Alert, em julho de 2015. Manchetes semelhantes foram publicadas em jornais do mundo todo. Surpreendentemente, o novo sabor para combater a gordura era gordura. A sugestão sedutora desses artigos era que, se uma gordura artificial com sabor semelhante ao da gordura verdadeira pudesse ser inventada, ela poderia substituir a gordura que tanto amamos. Até agora, as gorduras artificiais têm sido um fracasso. A mais conhecida é a Olestra, marca Olean, que chegou ao mercado em 1996 como substituta de óleos e gorduras em salgadinhos industrializados, mas perdeu popularidade devido aos alertas sobre cólicas abdominais e diarreia, também referida pelo termo sugestivo de vazamento anal. Isso não significa que gorduras artificiais mais palatáveis sejam impossíveis. A questão aqui é se a gordura é um sabor. Experimentos realizados por Cordelia Running e Rick Mattis, no Centro de Pesquisa de Comportamento Ingestivo da Universidade Purdue, sugerem que a língua pode detectar especificamente a gordura. Pesquisadores que acreditam que a gordura é um sabor básico também elevaram seu status científico, atribuindo-lhe o termo latino oleogustus, uma forma sofisticada de dizer gosto por gordura. Mas assim como acontece com o umami, se a gordura é realmente um sabor básico, é discutível. Assim como o umami,
O sabor da gordura atende aos critérios de ter um perfil químico único e sensores fisiológicos específicos. Mas outros parâmetros de sabor básico são menos bem estabelecidos. A comprovação de que o sabor da gordura pode ser facilmente detectado e distinguido de outros sabores é inconclusiva. E a sensação gustativa que produz não reflete a importância da gordura como nutriente. O corpo humano consegue sintetizar a maior parte das gorduras de que precisa a partir de carboidratos. Mas dois ácidos graxos essenciais, o ácido linolênico e o ácido linoleico, não podem ser produzidos pelo organismo. Eles precisam ser consumidos diretamente para produzir ômega 3 e ômega 6. Esses dois ácidos graxos são cruciais para o funcionamento normal de todos os nossos sistemas fisiológicos, do crescimento físico à função hepática e imunológica, passando pela saúde da pele. A gordura também tem a maior densidade calórica, grama por grama, de tudo o que comemos, mais de 2 vezes maior que a de carboidratos. A produção de carboidratos, e isso era especialmente importante na época de nossos ancestrais, quando uma boa caloria era difícil de encontrar. Com base nessas características biológicas vitais, o sabor da gordura deveria, para ser considerado um sabor básico, ser inatamente apreciado. No entanto, estudos mostram que as pessoas diferem em sua capacidade de detectar o sabor dos ácidos graxos. E entre aqueles que conseguem percebê-lo, os ácidos graxos são considerados desagradáveis quando degustados isoladamente. Somente quando a gordura é misturada com outros sabores, como salgado ou doce, é que ela se torna a sensação esplêndida que conhecemos e amamos. Os defensores do óleo Augustus argumentam que a gordura raramente é encontrada sozinha na natureza. E, portanto, carrega as características de sabor e aroma daquilo em que é deliciosamente encontrada, como carnes, nozes e, atualmente, frituras. Independentemente de a gordura ser ou não um sabor verdadeiro, ela produz uma sensação muito reconhecível e distinta em nossa boca. E essa sensação é tipicamente puro prazer. Gordura é fabulosa. Por que uma cesta de picles fritos é pedida com tanto entusiasmo, a um preço de $7 ou mais, em restaurantes por todo o país, enquanto o picles gratuito em um prato de sanduíche é frequentemente ignorado? Para quase todos, a sensação de alimentos gordurosos na boca evoca prazer. Pode parecer uma maldição cruel de nosso passado ancestral, mas nossa paixão pela sensação deliciosa da gordura evoluiu por meio da seleção natural, para nos motivar a escalar montanhas e vales em busca de seus tesouros ricos em nutrientes e energia, para que pudéssemos escalar novamente outro dia. Hoje em dia, nossa motivação para encontrar esses prazeres gordurosos, percorrendo os corredores do supermercado e dirigindo até restaurantes de fast food, não é uma necessidade para nossa sobrevivência, e pode até ser prejudicial, mas estamos programados para amá-la. A dopamina, o neurotransmissor que controla os sentimentos de bem-estar e a recompensa, é ativada por uma infinidade de experiências prazerosas, desde drogas e sexo até assistir a uma comédia hilariante. É também o principal neurotransmissor que determina o prazer que sentimos ao comer. A dopamina é estimulada quando comemos alimentos gordurosos, e as áreas do cérebro ativadas por ela são responsáveis pelo nosso desejo por picles fritos e pelo prazer que sentimos ao comê-los, muito maior do que com um picles azedo simples. A simples sensação da gordura na língua, sem necessidade de engolir, ativa os centros de recompensa e emoção do cérebro, em particular o córtex cingulado anterior, uma ponte neuroanatômica entre o sistema límbico emocional e o lobo frontal analítico, e a amígdala, a estrutura central do sistema límbico que controla nossa experiência emocional e memória emocional. A gordura desencadeia uma série de emoções positivas, e acredite ou não, nosso estado emocional também pode alterar nossa percepção da gordura. Em um estudo recente, adultos jovens e saudáveis
foram avaliados quanto a sintomas de depressão, e com base em suas respostas, classificados em 2 grupos, sem depressão ou com depressão leve. Todos os participantes foram então submetidos a um teste de degustação com 6 soluções lácteas, com níveis crescentes de cremosidade, variando de 0,2% a 10% de gordura do leite, e foram instruídos a classificar cada uma de acordo com seu teor de gordura percebido. Após o primeiro teste de degustação, os participantes assistiram a 3 trechos curtos de filmes, e imediatamente após cada um, avaliaram as amostras lácteas novamente. Um dos trechos era um segmento de 2 minutos muito triste do filme, O Campeão, no qual um menino vê seu pai morrer. Outro trecho era um segmento emocionante de 2 minutos do filme Um Oficial e um Cavaleiro, conhecido por induzir um estado de espírito positivo. E o terceiro era um segmento neutro de 2 minutos de um documentário sobre cobre. Quando os participantes avaliaram as amostras lácteas pela primeira vez, todos eles classificaram corretamente a cremosidade de acordo com o teor de gordura. E após assistirem ao trecho triste, feliz ou neutro do filme, as pessoas que não estavam deprimidas continuaram a classificar as concentrações de gordura corretamente. Participantes com depressão leve também foram precisos ao avaliar a concentração de gordura do leite após assistirem ao vídeo neutro. Mas, após assistirem ao vídeo alegre ou triste, os participantes com depressão leve foram incapazes de detectar as diferenças entre as amostras de leite, e as classificaram como igualmente cremosas, mesmo que as amostras tenham sido apresentadas em ordem crescente de teor de gordura, e o leite mais cremoso fosse 50 vezes mais gorduroso que o menos cremoso. Essa descoberta tem implicações de longo alcance. Ela sugere que se você estiver deprimido, qualquer tipo de excitação emocional prejudica a sua capacidade de perceber a gordura, o que pode levar, sem querer, a colocar mais creme no café enquanto dá algumas risadas com os colegas de trabalho, ou a passar mais manteiga na torrada depois de receber uma conta indesejada. Com o tempo, isso pode resultar em pelo menos alguns quilos a mais. Portanto, se você estiver em um estado de espírito melancólico, talvez seja bom prestar atenção à quantidade de gordura que está consumindo. No entanto, um aspecto positivo dessa descoberta é a implicação de que, como o leite com o menor e o maior teor de gordura foram classificados como iguais, a percepção da cremosidade pode ser influenciada pela percepção da quantidade de gordura. O mesmo acontece com pessoas que estavam levemente deprimidas. Se você está meio para baixo e algo te anima, um pouco de creme de leite ou manteiga parecerá tão bom quanto uma grande quantidade. Gordura, boa ou mal? Em 1980, as primeiras diretrizes alimentares foram divulgadas pelo Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos. E foi aí que a gordura começou a ganhar má fama. As diretrizes afirmavam que os americanos deveriam reduzir o consumo de gordura saturada, como carne bovina, manteiga e ovos, bem como o colesterol alimentar, em um esforço para diminuir o risco de doenças cardiovasculares e combater a obesidade. No entanto, a mensagem foi simplificada demais para incluir todos os tipos de gordura, e agora parece estar amplamente equivocada. Primeiro, apenas uma pequena porcentagem de pessoas com colesterol alto realmente precisa se preocupar em aumentar seus níveis de colesterol se comer vieiras e ovos, alimentos que contêm muito colesterol. Para o resto de nós, o colesterol dos alimentos tem pouco ou nenhum efeito sobre o colesterol no sangue. Segundo, os dados parecem ter sido imprecisos em relação às gorduras saturadas. Em 2006, o Women's Health Initiative, um estudo abrangente que investigou as causas de doenças e morte em mulheres na pós-menopausa, descobriu que, entre 48.835 mulheres com idades entre 50 e 79 anos, uma dieta com baixo teor de gordura não reduziu o risco de doenças cardíacas, AVC ou câncer coloretal. Por outro lado, desde então, muitas gorduras saturadas
passaram a ser consideradas saudáveis para o coração e importantes para manter a forma física. A manteiga está entre os mais recentes snacks rejeitados a entrar na lista de alimentos deliciosos e nutritivos. Além de não ser prejudicial à saúde, a manteiga pode ter o potencial de curar uma das doenças mais ameaçadoras da nossa época. Um composto presente na manteiga, chamado ácido heptadecanoico, demonstrou reverter a síndrome metabólica pré-diabética em golfinhos que, assim como os humanos, têm uma predisposição natural para desenvolver diabetes. O ácido heptadecanoico é encontrado em peixes como tainha e cavala, bem como no leite integral. Mas atenção! O ácido heptadecanoico não está presente no leite desnatado. Por outro lado, foi relatado recentemente que alimentar ratos com uma dieta rica em gordura altera o equilíbrio de suas bactérias intestinais, fazendo com que bactérias que se alimentam de gordura prosperem e eliminando bactérias que vivem de outros macronutrientes. Esse desequilíbrio no microbioma intestinal, os trilhões de bactérias e outros micróbios que naturalmente habitam o intestino e auxiliam na digestão e em diversas outras funções biológicas críticas, também levou à inflamação dos nervos que se comunicam com o cérebro e sinalizam ao animal que ele está satisfeito e que é hora de parar de comer. Devido a essa sinalização defeituosa, os ratos que receberam uma dieta rica em gordura continuaram a comer muito além do que precisavam. Roedores e humanos não são iguais, mas a implicação é que, se comermos muito queijo, bacon, hambúrgueres e frituras, isso pode perturbar a flora e a fauna naturais do nosso corpo e causar inflamação, o que é ruim para a nossa saúde em geral e pode levar a sinais fisiológicos incorretos que nos fazem comer demais. Atualmente, o debate sobre os perigos da gordura não se concentra tanto em gorduras saturadas versus insaturadas, mas sim em gorduras trans versus cis. As gorduras insaturadas provêm de cadeias de ácidos graxos que contêm pelo menos uma ligação dupla entre átomos de carbono. As gorduras saturadas possuem apenas ligações simples. Nozes, sementes, diversos óleos vegetais e peixes gordos contêm ácidos graxos insaturados. E há cada vez mais evidências de que essas gorduras são muito benéficas para a saúde. A dieta mediterrânea, considerada a dieta mais saudável do mundo, enfatiza esses alimentos e está associada a um menor risco de ataque cardíaco, demência, acidente vascular cerebral, diabetes, obesidade e morte por doenças cardiovasculares. As gorduras saturadas benéficas, como a manteiga, e as gorduras insaturadas provenientes de peixes e plantas são subprodutos naturais dos organismos que as produzem. O problema são as gorduras artificiais. As gorduras trans são criadas quando as moléculas de ácidos graxos cis, as versões encontradas na natureza, são reconfiguradas pelo processo de fabricação de hidrogenação parcial. A conversão de gordura cis em gordura trans começou na década de 1950, quando se descobriu que as gorduras trans tinham a propriedade desejável de serem espalháveis à temperatura ambiente. Essa manipulação foi usada inicialmente para a criação da margarina e agora está presente em muitos dos alimentos processados e convenientes que lotam as prateleiras dos supermercados, incluindo salgadinhos, palitos de carne e uma série de produtos prontos, de coberturas a refeições congeladas. Os dados são consistentes e claros. As gorduras trans são prejudiciais à saúde e estão diretamente associadas a uma série de doenças que aceleram a morte. Em resumo, independentemente de a gordura ser um sabor básico ou não, é melhor apreciá-la com a versão natural. Cálcio. Lorraine era uma advogada de Wall Street, de 48 anos, que em 2011 fez um exame de sangue de rotina antes do seu exame físico anual. Quando se encontrou com seu médico uma semana depois, ficou surpresa ao ser informada de que seus níveis de cálcio estavam muito altos e que isso poderia ser um problema sério. Lorraine foi encaminhada ao especialista, que solicitou. Após mais exames,
ela foi diagnosticada com hiperparatireoidismo. No hiperparatireoidismo, uma ou mais glândulas paratireoides começam a funcionar mal, absorvendo o cálcio dos ossos e liberando-o na corrente sanguínea, o que, como o endocrinologista de Lorraine disse sem rodeios, estava fazendo-a definhar. Também pode levar a cálculos renais, úlceras e calcificação das artérias. Temos 4 glândulas paratireoides, uma acima e uma abaixo da glândula tireoide, em cada lado do pescoço. Embora a paratireoide esteja anatomicamente conectada à tireoide, sua função é completamente diferente. O sistema paratireoideu regula o cálcio na corrente sanguínea. Fisiologicamente, precisamos apenas de uma glândula paratireoide para manter o funcionamento normal. Mas a natureza é redundante quando é importante, e ter muito ou pouco cálcio pode comprometer diversos sistemas fisiológicos importantes. Lorraine sempre foi muito preocupada com a saúde, e inicialmente decidiu-se apenas monitorar sua condição com exames de sangue regulares. Mas, no outono de 2013, seus níveis de hormônio da paratireoide e de cálcio no sangue estavam preocupantemente altos, e uma cirurgia foi agendada para remover a paratireoide defeituosa. Lorraine está bem agora. A razão pela qual sua história é importante é que, nos 2 anos anteriores à cirurgia, seu médico disse que ela poderia tentar controlar seus níveis de cálcio, evitando-o em sua dieta. Para Lorraine, isso significava não consumir nada com adição óbvia de cálcio, como suco de laranja fortificado, e eliminar todos os laticínios, o que a deixou bastante angustiada, já que queijo era sua comida favorita. Mas descobriu-se que havia muitos outros alimentos que Lorraine deveria ter evitado. A questão é se ela poderia ter sentido o gosto do cálcio neles para saber que ele estava lá. Você já mordeu um pedaço de giz do quadro negro da sala de aula, ou provou argamassa enquanto assentava tijolos? Se a sua resposta for sim, você sabe qual é o gosto do cálcio. De acordo com Mike Tordoff, o cálcio tem um gosto de cálcio, além de um toque amargo e azedo. Essa sensação de giz é semelhante à sensação de comer argila, que geralmente é rica em cálcio, e pode explicar por que mulheres grávidas ao redor do mundo, do sul dos Estados Unidos à Indonésia e África subsaariana, às vezes comem argila. A teoria é que essas mulheres não consomem cálcio suficiente em suas dietas, e portanto, comem argila como um suplemento, da mesma forma que o aumento do desejo por sal pode surgir devido à deficiência de sódio. Mesmo que uma mulher não tenha deficiência de cálcio, comer argila durante a gravidez tornou-se um costume em regiões onde a deficiência de cálcio era historicamente prevalente. A argila também possui propriedades antimicrobianas, e seu consumo pode ser benéfico em áreas com alta carga parasitária. Por isso, a prática é mais comum em climas quentes do que em climas frios. Além de ter gosto de giz ou argila, o cálcio também pode ter gosto de chumbo. Essa ideia se baseia na alegação de que a deficiência de cálcio pode ser a razão pela qual crianças comiam tinta descascada quando esta continha chumbo, resultando em intoxicação por chumbo. A partir de observações de mulheres grávidas em todo o mundo, e de crianças com intoxicação por chumbo, surgiu a teoria de que pessoas que precisam de cálcio buscam obtê-lo de qualquer fonte que encontrem, seja alimento ou não. Ingerir substâncias ricas em cálcio é benéfico quando temos deficiência desse nutriente, o que reforça a ideia de que o cálcio é um sabor básico. Existe também um receptor na língua que responde ao cálcio. No entanto, esse receptor T1R3 também está envolvido na detecção do umami e do doce. Portanto, o sabor do cálcio não é fisiologicamente único. Tampouco atende ao critério de distinção, pois é frequentemente descrito como semelhante a outros sabores básicos, em particular, amargo e azedo. Por fim, ainda não está claro se gostamos ou não do sabor do cálcio, e o que isso significa sobre o nutriente que o sabor está sinalizando. Quando a concentração de cálcio é muito baixa,
como na água da torneira e na água mineral, o sabor é classificado como neutro a ligeiramente agradável. Mas, à medida que a concentração de cálcio aumenta, percebemos que o sabor fica cada vez pior. De fato, existe uma forte correlação entre o amargor de certos vegetais e a quantidade de cálcio que eles contêm. Além dos laticínios, a couve é o alimento com maior teor de cálcio. Em seguida, vem a couve galega e o brócolis rábano, e muitas pessoas consideram esses vegetais desagradavelmente amargos. Assim como acontece com as gorduras, isso representa um dilema, já que um dos critérios para um sabor básico é que nossa reação indique se devemos ou não consumir a substância devido ao seu valor nutricional essencial, positivo ou negativo. O cálcio é um nutriente necessário, portanto, deve ser detectável e ter um sabor agradável. Em laticínios e peixes gordos, o cálcio se liga às gorduras e proteínas, e nesses casos, não é perceptível pelo paladar. Alguns alimentos doces também são ricos em cálcio, como laranjas e figos. No entanto, parece que o receptor T1R3 responde mais ao sabor doce do que ao cálcio. O fato de uma dose nutricionalmente relevante de cálcio, por si só, ter um gosto ruim ou ser imperceptível, mascarada por outros sabores, ou ter gosto de outros sabores, é um argumento contra a ideia de que o cálcio seja um sabor básico. Lorraine agora precisa reverter sua dieta e aumentar drasticamente sua ingestão de cálcio, para compensar os anos em que seus ossos estavam derretendo, já que ela desenvolveu osteopenia, precursora da osteoporose. Independente da saúde óssea de cada um, a maioria dos médicos concorda que não consumimos cálcio suficiente. E uma das razões pode ser o fato de que alimentos ricos em cálcio, como vegetais verdes amargos, são desagradáveis para muitas pessoas. Também pode ser que compensemos nossa baixa ingestão de cálcio comendo muita gordura e sal.